Olá, eu sou o Roberto Oliveira e esse é o canal do Teatro, um canal dedicado exclusivamente ao teatro. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre dramaturgia. Vamos começar uma série de vídeos enfocando esse assunto da dramaturgia. E para começar, inaugurando então, eu convidei o meu amigo dramaturgo Arthur José Pinto, que veio aqui e se dispôs a gente bater um papo sobre dramaturgia. Como é que se dá contigo esse processo de dramaturgia? Como é que começou? Como é que... Fica à vontade aí para falar. Antes de mais nada, quero te agradecer pelo convite. Me sinto honrado de participar aqui do canal do teatro. Antes de tudo veio o ator. Eu comecei sendo ator, né? Então eu me considero um ator que escreve para o teatro. O meu processo na dramaturgia é muito parecido com o processo do ator. O que a gente faz como ator? A gente resolve coisas, né? A gente vai para o ensaio para resolver problemas, né? Então, nesse processo de resolver problemas, a gente seleciona, a gente identifica um caminho para cada tipo de desafio que a gente tem como ator. Claro. E eu faço a mesma coisa como dramaturgo. Muitas vezes, no processo de escrever, quando é uma peça com texto, com falas, com tudo assim, eu sou um dos personagens sempre, jogando com os outros. E aí daqui a pouco, depois de um certo tempo, né, de determinação, de criação do personagem, determinação do drama de cada um, dos objetivos dramáticos de cada um, os personagens começam a assumir o seu papel, começam a assumir uma vida própria. Claro. E eu continuo jogando com eles, quer dizer, isso num processo de trabalho onde eu estou desenvolvendo um texto para o teatro mais tradicional, assim, um texto mais conservado, né? Antigamente, eu era muito mais focado no texto. Para mim, o teatro, que é uma obra de arte que acontece em cena, que acontece no palco, de efêmera, né? Começava no texto. Certo. Começava no texto teatral. Então, o texto começava a ser a obra de arte. Para mim, hoje em dia, eu estou muito mais voltado para a dramaturgia espetacular. Para mim, a obra de arte é aquilo que se cria depois do texto. O texto é o princípio do processo, né? E aquela obra de arte, teatro, vai acontecer passando pela interpretação de um diretor, pela interpretação de uma equipe de cenógrafos, de iluminadores, enfim, de figurinistas, e toda essa criação que depois é completada pela criação dos atores é que se transforma na obra de arte. Então, para mim, a dramaturgia, ela se completa no final dos ensaios, certo, e continua nas apresentações, porque o teatro é uma obra viva, é uma obra aberta, né? Então, para mim, o texto teatral, ele é o condutor de uma ideia que é proposta e que se completa em cena. Entendo. Mas isso tira a importância do dramaturgo? Não, pelo contrário. O dramaturgo conduz isso aí. O dramaturgo tem que ter a capacidade de traduzir essa ideia para um instrumento que vai virar drama, vai virar ação em cena. Certo. Né? Para mim é indispensável. Ou um dramaturgo, ou dramaturgos, quando é uma criação coletiva, né? A ideia tem que partir de alguém e coordenada por alguém, se for uma obra coletiva, mas ela tem que partir de um primeiro passo. Certo. Esse primeiro passo sempre vai ser o dramaturgo, né? Quer que seja um trabalho de texto conservado, quer seja um trabalho de dramaturgia do momento, de improvisação e tudo mais, sempre vai ter um dramaturgo. Tu já trabalhou com um grupo assim, onde o grupo improvisa e tu vai tecendo a dramaturgia. Sim. A partir da improvisação? Eu já fiz um trabalho de dramaturgista, né? Certo, isso. A partir da experiência das improvisações do grupo e depois completando o texto teatral. No final das contas, na minha experiência, não foi bem um trabalho de dramaturgista. Eu fiz aquele papel de colher as informações das improvisações, mas no fim das contas eu dei meu texto no final, né? Eu não fui assim tão rígido na reprodução daquilo que foi feito nos ensaios. Tem experiências vencedoras, maravilhosas, nesse aspecto que eu não tive ainda
a oportunidade de fazer. Mas já participei do processo com os atores em cena antes do texto pronto. Certo, e já trabalhou em casa, claro, sozinho. Né? Sim, aí depois eu fiz o trabalho tradicional. Não, mas eu digo assim, já fez esse outro caminho também, tradicional, assim. Sim, esse é o que eu mais faço, né? Então, qual a diferença disso? O que é melhor, é menos, não é melhor? O que... Eu não vejo assim se é melhor ou pior com relação ao método. Ele é melhor conduzido de uma forma ou melhor conduzido de outra naquele caso específico. E aí entra o ator que resolve problemas de acordo com o que se apresenta, né? Num determinado caso, uma ideia que parte de um grupo, que parte de uma situação, de um evento, ele tem que ser desenvolvido por aquele grupo. Sim. Inevitavelmente tem que ser desenvolvido por aquele grupo, né? Então eu preciso que o dramaturgo se coloque no papel de dramaturgista e reúna tudo aquilo e processe tudo aquilo e dê um formato, né, tecnicamente aceitável de texto teatral. Certo. E depois tem outro, não, eu quero que me faça uma comédia sobre a mulher, não sei o que, tal. Então tu vai para casa e vai pesquisar, vai percorrer todo o caminho das pedras, né, ver depoimentos, textos sobre a mulher, estou falando uma coisa sim. hipotética, né? E aí tu vai te abastecer, te alimentar daquelas informações para começar a descobrir qual é a vocação que aquela ideia vai ter, né, ao ser interpretada para um texto teatral. E é mais trabalho ou é inspiração, assim, é mais talento ou é uma coisa de batalhar, como tu falou, que de resolver dificuldades, assim, de estar solucionando problemas que vão surgindo ao longo da própria escrita, né? Eu acho que o tempo te aquece para tu ter esse tipo de comportamento, para tu ter a inspiração. Para mim é um caminho de mão dupla, né? Eu acho que ele começa até antes na observação da vida, na observação das coisas, observação de pessoas, de textos, de referências e tal. E como é que isso te afeta que é a inspiração? Como é que tu está preparado para receber essas informações? Aí vem a inspiração. Se eu passo por informações que não me dizem respeito, não me desafiem, a inspiração não surge, né? A inspiração é dizer, como é que eu lido com isso aqui? Como é que eu lido com essa história aqui? Esse fato político, esse fato social, esse fato psicológico, como é que ele bate em mim? Aí então vem outro caminho, que é como é que eu apresento isso para criar aquela metáfora, para criar aquela cena que as pessoas vão entender aquilo, né? Sim, compreendo. Me diz uma coisa, eu sei que tu já trabalhou dando curso, né, de dramaturgia, tá? É possível ensinar a criar, é possível, porque tá, o cara, como é que eu vou dizer assim, ó, tem cursos de escrita, né? De outras áreas, assim. Escrita criativa. Escrita criativa, o cara vai fazer contos, coisas assim, tá? E na dramaturgia é possível ensinar a criar? É possível. Eu vou te dizer isso em função da experiência que eu tive com os grupos que passaram por mim. Só tem uma hipótese de não ser possível ensinar a criar. Se a pessoa se nega, se bloqueia, não, ela se desautoriza isso, a criar. Quando a pessoa se autoriza a ser criadora, a coisa é possível, porque não é que ele vai ser um brilhante escritor, um brilhante dramaturgo, cada um tem uma chama, tem uma luz diferente, né? Vai criar textos de acordo com as suas experiências, com a sua capacidade de escrita, enfim, tem uma série de variáveis. Agora, de se tornar um criador porque a gente é simples, todo ser humano é criador. A gente tem, tudo que nos cerca é fruto de criação. Sim. Só que uma pessoa às vezes se autoriza a ser um criador daquele imóvel ali, né, que eu, por exemplo, não me autorizo,
Jamais me atreveria a fazer uma cadeira toda torneada, toda bonita. Então, eu não teria capacidade disso, teria que nascer de novo. Assim, algumas pessoas também encaram a escrita como sendo uma coisa distante da sua realidade. Tem um grande apreço, um sonho de escrever, tem ideias na gaveta, mas intimamente Sim. não se autoriza a fazer isso, não é para ela. Essa é muito difícil. Agora, quando uma pessoa diz que eu quero saber como é que faz, eu quero tentar, eu quero produzir, eu quero sofrer esse processo, porque às vezes é sofrido, né, o processo de mexer nas suas gavetas, mexer nas suas ideias e tal, aí tu vê surgir maravilhas. De todos os alunos que eu tive, eu vou te dizer bem francamente, nenhum se revelou esse tipo de hipótese de não se autorizar. Certo. Porque daí vem o meu trabalho de ator e de professor, de estimular que as pessoas se autorizem a isso. Né? E aí veio com o surgimento desse outro dramaturgo que eu me tornei depois que eu fiz o curso de psicodrama. Como que é isso? O curso de psicodrama? Não, essa mudança. Essa mudança é sim, porque antes eu era uma pessoa muito vinculada ao texto, muito focada no texto, né? na pré-existência do texto e depois na proposição desse texto para o grupo de teatro. E eu achava o teatro contemporâneo uma coisa bacana, né? Estimulante e tal, para as outras pessoas. E não me dizia muito respeito, eu não dominava isso aí, não tinha nenhuma uma inserção com relação a isso aí, mas eu gostava bastante. Quando eu fiz o curso de psicodrama, eu descobri o teatro espontâneo. Sim. O teatro espontâneo, que é o precursor do psicodrama, né? Que foi proposto pelo Jacob Levy Moreno. E o Moreno, claro. E aí eu comecei a me encantar com isso aí, com a questão da dramaturgia do momento. De pegar as pessoas, pegar a experiência das pessoas, pegar aquelas pessoas aquecidas para irem para a cena e produzirem dramaturgia naquele momento. Não só no psicodrama são as questões pessoais, né? São só as emoções que entram em cena e tal. Mas tu pode muito bem pegar um tema, pegar uma obra de arte e brincar sobre esse tema, improvisando. E surgem maravilhas com isso aí. Claro. Né? Aí depois tu dá aquele retoque de tempo, de ritmo, de estético, né? E vira uma obra de arte que todo dia é diferente. Sim. Embora seja o mesmo tempo, esse é o teatro espontâneo. Quando eu descobri isso, eu me encantei com o teatro contemporâneo. Eu fiquei mais próximo do teatro contemporâneo. E tenho proposto coisas desse tipo com os grupos que eu formo nas oficinas e tal. Então, eu digo assim, eu me tornei um dramaturgo muito mais flexível, um dramaturgo muito mais ator. Né, com o passar do tempo, né, que surgiu o dramaturgo como ator no início, comecei atuando, me tornei dramaturgo e hoje eu estou voltando a ser ator, porque eu tenho essa experiência física, a experiência vivencial, né? Alguém que assistiu o canal e pediu para eu falar sobre a crise da representação, né? Então está havendo no teatro contemporâneo, os atores não representam mais, eles são mais performativos, assim, né? Então isso vem causando assim uma crise do personagem, a crise daquela intriga, do conflito, todos aqueles artifícios, vamos dizer assim, da dramaturgia, vem meio que caindo por terra nesse novo formato teatral que vem surgindo, tá? Tu acha que ainda dá para falar em personagem, conflito, como é que é, resolução, todas essas coisas técnicas aí da dramaturgia? Tá, sim. No teatro contemporâneo veio depois do pós-modernismo para romper com todas essas coisas, né? Rompe com o espaço, rompe com o texto, rompe com a estrutura aristotélica do teatro, rompe com tudo. Só que eu acho assim, tem coisas que são apresentadas, que são propostas só para romper, mas não propõe nada de novo, não propõe nada de interessante, né? Eu admiro um trabalho contemporâneo bem feito, né? Mas o teatro contemporâneo, se ele não tem uma história para contar, se aquela peça de teatro contemporâneo não oferece uma história contada, que aí tem ação dramática, conflito, turnover e tal, resolução, todo aquele gráfico, né? De uma forma mais livre, mais espacial e tal, ele tem que ter algum elemento importante que seja transformador.
Porque o teatro, eu penso assim, a gente fica criando situações, elementos emocionantes. E a emoção que eu falo é em todos os sentidos. A emoção vai do riso até a dor, tudo é emoção. Certo, Né? certo. Ou preparações, antecipações para a solução daquela emoção, para o fortalecimento daquele efeito emocional que vai vir depois. Se não tem isso, não funciona. Se não tem isso, não tem teatro. Uma pessoa em cena fazendo coisas que não conseguem se comunicar com a plateia é nada. Né? Eu acho que está na cerne do teatro, né? No cerne do teatro está a relação entre um ator que encena alguém que quer assistir. Sim, por um motivo. Né? Se os dois estiverem isolados, não estiverem conectados, não tem teatro. Tem um ensaiador e um extra, ali um corpo. Alguém olhando. Né? Então o que acontece é que tem que ter isso. E no teatro contemporâneo, eu acho que a função do teatro contemporâneo é provocar, é transformar, é fazer com que depois de uma encenação, sei lá, 1h30, 2 horas, o espectador saia dali com 5 minutos que seja de um insight Certo. que recebeu. Ou de interrogações, ou de prazer estético. Sim. Né? Eu também estava lendo Claro, prazer estético. Claro. Eu sou fã da Pina Bausch, eu sou fã da Carlota Albuquerque, aqui do Terpsi. Eu sou fã de várias pessoas que têm o dance theater, né? Como caminho. E outras pessoas que tu vê assim. Agora, tem o João Pedro Madureira, né? Ele fez, esses tempos atrás, um espetáculo que eu achei muito bacana, muito bem feito. Também rompendo com essa estrutura de historinha, mas eu achei assim muito bem formulado, muito bem armado. E tem gente que não faz, tem gente que rompe com as coisas tipo Living Theater, tu vale tudo. E aí vai gente para o teatro, até alunos meus que já foram assistir espetáculos contemporâneos, que disseram, não gostei, não entendi nada. Não é para entender. É para se conectar, é para ter é para se sentir afetado pela obra. Se não sentiu, não funcionou. Sim. Vai ver, vai analisar, ver se foi bem feito, ver se não é uma picaretagem, sei lá. Às vezes tem, né? Às vezes tem um cara, por exemplo, se eu não sei pintar, não sei escrever desenhar um traço. Eu vou falar, faz uma obra aqui, eu vou botar 2 gatos brigando em cima de uma tela, tudo besuntado de tinta, aquela coisa, isso aqui é uma obra de arte moderna. Não, é uma bobagem minha que eu fiz porque eu não sei pintar. E eu acho que às vezes pode acontecer isso também no teatro. Às vezes as pessoas fazem qualquer coisa no sentido de querer dizer que é obra contemporânea. E obra contemporânea não é qualquer coisa. Uma obra contemporânea, no meu ponto de vista, é resultado de muito trabalho. De muito trabalho prévio, né, de pré-produção da ideia, para as pessoas entenderem bem o que estão fazendo, e depois de muito aquecimento dos atores, de muito trabalho de preparação dos atores, para que surja, se não for uma dramaturgia conservada mesmo que contemporânea, para que surja uma dramaturgia espontânea consequente, né? Que encante o público, que convoque o público a ser co-criador da obra. Que faça essa conexão que você está falando. Para mim, o desafio para nós, dramaturgos, é esse. É propor um trabalho, propor um texto que faça uma convocação ao público, que faça o público aceitar ser co-criador da obra. Né? O Patrick Pavis falava dos pontos de indeterminação. Né? A gente deixa pontos para ser completados pelo público em cada obra, tanto no texto conservado, na literatura, como na dramaturgia, e na dramaturgia espetacular também. Então, como é que eu vou fazer? Se eu botar a gente em cena para fazer um monte de coisas, uma brincadeira onde o público não se sente convidado a participar, funciona. Sim. Então eu vejo dessa forma. Funciona quando o público se sente convidado a participar daquela cocriação e se sente transformado no final. Isso para mim é uma obra contemporânea eficiente e eu fico muito estimulado em fazer isso, né? Agora, né? Mas no mais eu acho assim que que o teatro precisa de muita coisa. A gente precisa de muito texto, de muita ideia. Eu acho que a ideia hoje em dia é o elemento mais valioso de um texto dramatúrgico.
Porque, se tu vai ver, tudo já foi feito. Já, né? Já. Os gregos já escreveram tudo, né? Quando os caras fizeram toda aquela... Os arquétipos todos já mataram a charada, né, de tudo. Então, o que agora a gente precisa ter são ideias de como apresentar isso e dizer para as pessoas como isso nos afeta. Qual é a nossa visão sobre aquilo ali, né? A dramaturgia na comédia, por exemplo, tu vai dizer assim, um exemplo de um texto, de uma linha, uma fala de comédia, pega assim, uma entrevista, né? Qual o teu prato preferido, né? O dramaturgo, a reação normal seria, eu gosto de nouvelle cuisine, eu gosto de churrasco, eu gosto de feijoada e tal, sei lá. No texto cômico, tu precisa de, na mesmo tamanho de linha, dizer um monte de coisa sobre o personagem. Então, qual é o teu prato preferido? Aí o cara vai responder no texto cômico, se for bom, é grande, fundo. Entendeu? Aí já revela uma série de coisas sobre o personagem, sobre a situação, sobre a tema. Então, isso é a mesma coisa, a mesma pergunta, tu coloca de uma maneira diferente para a pessoa. Sim. Né? A nossa função, por exemplo, como é que a gente começa a tornar um texto interessante e convocar o público a ser co-criador? Quando tu diz isso, o público já começa a preencher. Aquele cara é um comilão, aquele cara, né? O cara é um glutão, sei lá. O cara é pobre, só tem é um arlequino, só tem aquela oportunidade de comer e quando come muito. Né? Tem um livro de dramaturgia, de literatura, que diz assim, se tu fala que o gato deitou no tapete, não tem drama nenhum. Não existe drama. Sim. É uma coisa corriqueira. Gatos deitam em tapetes, né? Agora, se tu escrever assim, um dramaturgo escreve, o gato deitou no tapete do cachorro. Aí tu não precisa dizer mais nada. Já estabeleceu o conflito. Então, esse é o nosso papel. E já dá margem para o público pensar o que o cachorro fez. Exatamente. O cachorro deu uma encrenca aí, entendeu? Vai dar uma encrenca. Então, tu já está convocando o público a ser co-criador da história. Claro. Né? Claro. Na literatura é a mesma coisa, né? Na literatura, eu digo para o pessoal, tu vai escrever um texto literário em que tu diz assim, tem um velho sentado na calçada com uma jaqueta, com uma gabardina rasgada amarela, com um chapéu amarrotado marrom, com umas botas de couro, sem sola, com não sei o quê. Tu está descrevendo um mendigo, teu mendigo, e está tornando completamente enfadonho o texto. Né? Agora, se tu botar o velho estava sentado na calçada pedindo esmola, cada pessoa vai ter uma imagem daquele mendigo. E aí cada um está se tornando co-criador daquela obra. Sim, a cenografia também passou por esse processo. Exatamente. Né? Se tornar menos informativa e mais sugestiva, no sentido de que o espectador complete aquele cenário. Exatamente. A cenografia econômica, né? Claro. Ela não é só um recurso para tornar possível o espetáculo, ela também é para convocar o espectador a ser co-criador. E para determinar a linguagem do que está se falando, né? Uma linguagem mais farsesca, uma linguagem mais realista, sei lá. Ela tem essa função de falar. Por isso que eu digo, a narrativa se dá em cena. Certo. Né? Eu sou muito econômico e muito respeitoso quando eu escrevo um texto para um outro diretor, porque eu não encho de rubrica o texto, eu dou aquela intenção da coisa e o diretor vai dar, porque eu tenho certeza absoluta que vai ser incrementada a minha obra, vai ser enriquecida. É o contrário do Beckett, por exemplo, que enche de rubrica e meio que engessa como é que você faz? Eu acho até uma falta de respeito para o diretor. Entendo. Isso aí, entendeu? Quando eu faço para eu dirigir uma obra, eu coloco todos os apontamentos já do lado, no meio facilita a vida. Mas não é o mesmo texto que eu entrego para outra pessoa dirigir, entendeu? Certo. E faz uma diferença, né, Arthur? O cara que escreve já pensando na obra lá em cena, né? Pensar que aquilo é teatro, né? Total. Porque a relação que vai se estabelecer não é uma relação minha com um leitor. A obra literária eu vou estar falando contigo só, naquele momento. Eu falo para uma pessoa. Quando eu escrevo uma obra dramatúrgica, eu tenho que ter consciência o tempo todo que aquela narrativa vai se acontecer em cena. Claro. Na frente de um monte de gente. Então muda completamente. Eu não posso me ater a digressões
emocionais e filosóficas e psicológicas profundas que um narrador oculto, um narrador da literatura me proporciona. Eu tenho que pegar aquela pessoa que está em cena e fazer ela cometer uma ação que o público venha a entender tudo aquilo que o narrador me facilita na literatura. Né? Então isso desde o início. É quase tipo de um condicionamento. Efeitos especiais. Deixa eu te perguntar uma coisa. Teve uma época, principalmente logo depois da ditadura, durante a ditadura militar aqui no Brasil, e logo depois da ditadura, em que houve, assim, vamos dizer, uma debandada da dramaturgia, dos dramaturgos, assim, para a televisão, para o cinema, para outras áreas, né? Sumiram os textos para teatro, assim, né? Claro, vinha o surgimento da televisão, todo esse negócio aí, tá? Como que tu vê isso hoje em dia, assim? Tu acha que estão ressurgindo os dramaturgos ou ainda continua a mesma coisa? São pouquíssimas pessoas que escrevem para teatro. Isso é uma questão de mercado, né? Sobrevivência da espécie, né? A questão não é o desaparecimento do dramaturgo, é o desaparecimento do teatro. Uhum. Né? Nós vivemos um país em que a frequência ao teatro foi durante toda a ditadura militar foi desestimulada, né? Para mim o teatro, apreciar teatro é uma coisa que a gente se educa para apreciar, como toda obra de arte, né? Como comida, tu te educa para comer melhor ou não, tu te educa para tudo nessa vida. E houve um desestímulo a esse tipo de educação, que foi muito prejudicial para a consciência, para a intelectualidade de toda uma geração. Isso fez com que nós não tenhamos hoje, como em alguns países aqui da América Latina, público de teatro. Nós não temos, isso é outro tipo de assunto, mas nós não temos hoje público de teatro, nós temos um público de televisão, que foi estimulado por todo o tempo da ditadura militar, como falasse, né? Então o que acontece? O dramaturgo vai aonde o povo está, para poder ter mercado de trabalho, né? A realização de uma obra de teatro hoje em dia depende de tantas coisas e de tanto esforço para que aconteça, que às vezes as pessoas são desestimuladas. Por outro lado, está havendo hoje, eu acho, um retorno ao teatro. As pessoas, está aumentando o número de atores, de senadores, de dramaturgos. Consequentemente, tem mais demanda também para o teatro, né? Só resta saber qual é o tipo de enfoque que tu dá para isso aí, né? De repente, se por um lado eu escrevo, falo de mim, se eu escrevo às vezes por uma mídia mais massiva, que é para o público de televisão, quando eu faço uma comédia, tipo Homens de Pé, tipo Inimigas Íntimas e tal, eu estou escrevendo para um público de televisão, não de teatro. Aí eu posso ter gás, posso ter energia para escrever uma obra autoral para um público que eu sei que é bem menor. E que existe, mas é menor. Então eu acho que tu tem que dar a abordagem adequada para cada tipo de iniciativa que tu tem. Tu não pode escrever uma peça de teatro super profunda, super artística, intelectualizada e tal, e querer que isso aí vai agradar o grande público. Vai ser um grande público, né? E às vezes tem uma frustração nesse sentido, por parte de algum encenador que não se atém a essa questão da recepção, e o cara diz que o teatro está morrendo. Não está morrendo. Ele é diferente. O teatro nosso aqui é diferente do teatro da Argentina, diferente do teatro do Uruguai. E nós temos, eu acho que, numa perspectiva de mercado, de ganhar vida, nós temos que nos adaptar a isso. Nós não podemos querer mudar isso através do teatro. Não. A gente pode, no nosso trabalho, nós podemos ser políticos. Nós podemos ter uma participação política pelo tema que a gente coloca, pela forma que a gente apresenta as situações, mas nós não vamos mudar a nossa profissão, botar mais gente no teatro. Se tu vai considerar assim que num barzinho o ticket médio de um casal num bar qualquer, aí, mínimo é R$100,
para tomar umas cervejas, para comer um aperitivo e tal, tu vai dizer que não é uma questão de preço, é uma questão de prioridade. Né? Então as pessoas não vão ao teatro não é porque é caro, é que para elas não é uma necessidade tão grande quanto ir para um boteco, quanto ir, sei lá, sair para o cinema. O cinema está melhor divulgado, está melhor posicionado nesse ponto. Eu acho que o nosso trabalho, além da qualidade do nosso trabalho, que a gente tem que ser vigilante, é fazer com que existam ações de criação de público. Certo. Para nós encerrar, Arthur, eu queria ver se tu me diz alguns dramaturgos nacionais ou internacionais ou gaúchos e tal, que são inspiradores para ti, assim, que tu gosta de ler ou que tu tem na tua memória, assim. Olha, eu tenho, pois por incrível que pareça, eu gosto muito dos contemporâneos, né? Gosto muito gosto de desfrutar deles, né? Eu não sei se eu tenho eles como referência, mas eu gosto muito do Samuel Beckett, que tu falaste. Eu gosto do Ibsen, eu gosto do Artaud, eu gosto do Grotowski no Teatro Pobre, que já me leva para essa questão da improvisação, né, uma coisa mais física. Então, muitos dramaturgos que eu desfruto mais até do que eu sigo, né? Gosto aqui de Porto Alegre, tem muita gente boa. Eu gosto muito do trabalho em teatro infantil que faz o Dilmar Messias. Sim, certo. Né? Certo. O professor Ivo Bender, que morreu, ele propunha uma obra onde tu desfruta da técnica, certo, da obra dele, né? Que tu quer beber sobre técnica, tu vai ali. Tem o Júlio Conte, sim, que tem essa facilidade de se comunicar com o público, de convocar o público a participar da que ele faz. Eu gosto E o Nelson Rodrigues? O Nelson Rodrigues, para mim, ele é um fenômeno, né? Ele é um fenômeno, né? Ele é um cara, eu gosto muito, e eu acho que talvez seja o que eu mais me aproximo, assim, do Nelson, não pela excelência do trabalho dele, mas porque ele fazia um trabalho muito preocupado com a recepção, sim, que é uma batalha minha. Né? Eu acho que as pessoas, que nós produtores e diretores e trabalhadores temos que nos preocupar com o público. Ele se preocupava com o público daquela época, ele descobriu um mote. Conta a lenda, tá? Não sei se é verdade, ele diz isso, né? Que ele vinha voltando do jornal, ele trabalhava no jornal e vinha voltando já 11 horas da noite, assim, e de repente passou na frente de um teatro e viu saindo lá de dentro uma quantidade enorme de pessoas, e ele sempre preocupado com o dinheiro, com a coisa, né, com o sustento dele, aquele monte de filho e tal. E ele pensou, cara, vou escrever para teatro, aí é que está o dinheiro. Mas é isso, e aí ele escreveu a Mulher Sem Pecado. Mas o Nelson foi para outro caminho. Diz no livro do Nelson Rodrigues que ele não tinha meia. Ele não usava meia porque não tinha dinheiro para comprar meia. Então ele era muito problema financeiro e ele fez teatro para ganhar dinheiro. Tanto é que quando terminou o Vestido de Noivo, ele estava de costas, apavorado para saber da reação do público. Né? Tu vê só, mas o problema, onde é que está a genialidade do dramaturgo aí? Mesmo precisando de grana, precisando que tivesse um resultado positivo aquele espetáculo, ele propôs um texto absolutamente inovador. Né? Absolutamente inovador. Ele reinventou o teatro brasileiro naquele momento ali dos dias de noivo, né? Com os imbins, fazendo a luz, com a direção e tal. E ele propôs aquilo, quer dizer, ele não foi no certinho, no teatrão, né? Para dar certo. Não, ele propôs uma coisa que desconstruía espaço, tempo, personagens e tal. E deu certo. Diz que parte da plateia ficou impactada, não conseguia nem bater palma, porque nunca tinha visto aquilo na vida, e outra parte delirava na plateia, ele ficou ofensivo, foi salvo pelo gongo, né? Como Shakespeare. Se tu vai ver a história do Shakespeare, ele era um cara que tinha que pagar ator. Ele tinha uma preocupação muito grande com o resultado. Ele era um cara que fazia teatro para agradar, entendeu? Hoje em dia não é um teatro culto, não. Ele era porque ele era assim, mas ele fazia um teatro para dar público. Então, Romeu e Julieta, vamos dizer assim, hoje, se tu vai fazer uma relação boba, né? Era um folhetim da época, entendeu?
mas feito de uma forma brilhante, poética e tal, onde ele exacerbava o romantismo, etc e tal, né? Mas era para agradar, era para pagar ator, pagar aluguel de teatro. Bom, a gente vai encerrando. Vou agradecer aqui a presença do Arthur José Pinto, que veio conversar sobre dramaturgia hoje. Agradecer ao Rogério Soares e ao Café do Avesso, que cede o espaço para a gente fazer essa gravação. E agradecer ao Beto Roa, que está aqui trabalhando junto com a gente, possibilitando aí que a gente faça o vídeo para o canal do teatro. Obrigado a todos e até uma próxima oportunidade aí quando a gente voltar a falar sobre esse ou outros assuntos relacionados com o teatro. Obrigado. Arthur. Valeu. Obrigado. Teatro, lo tuyo es